Antes do nosso vídeo começar, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Meus irmãos, bom dia, graças e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 15. Gálatas 4, do versículo 12 até o versículo de número 15. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada, e vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Pai, pedimos que o Senhor, nesse momento, através do teu Espírito, ministre aos nossos corações a palavra que foi agora há pouco lida. Fala conosco, edifica as nossas vidas, para o louvor da tua glória nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no domingo passado, meditando nos versos 8 a 11, nós vimos que o apóstolo Paulo ensinou aquela igreja, e não só isso, ele exortou aquela igreja a viver uma vida compatível com o conhecimento de Deus que eles possuíam. Eles tinham tido acesso à revelação especial do Senhor por meio da pregação apostólica. Eles tinham entendido e aceitado a mensagem de Cristo, só que porque eles estavam abrindo mão dessa mesma mensagem, eles passaram a viver vidas que não estavam de acordo com a revelação do próprio Deus. Eles estavam vivendo vidas que não eram compatíveis com a mensagem do Evangelho. A partir do verso 12, o apóstolo Paulo vai dar para eles um exemplo de uma vida que é compatível com o Evangelho. A vida do próprio apóstolo Paulo. Sejam como eu, diz ele no versículo 12. Sejam como eu. Logicamente, o apóstolo Paulo aqui não está fundando uma nova religião que gira em torno dele como pessoa. Ele não tem como objetivo fazer discípulos para si. Pelo contrário, ele tem como objetivo fazer discípulos para Deus. E isso é perceptível durante toda a carta, mas também em outros textos, no qual o apóstolo Paulo condena uma espécie de segregacionismo na igreja. Por exemplo, em 1 Coríntios 3, versos 4 a 7, Paulo confronta os irmãos daquela cidade e daquela igreja com as seguintes palavras: quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Percebeu? Paulo
se colocou no lugar dele. Ele era um simples vaso de barro que foi, pela misericórdia de Deus, usado pelo Senhor para a sua gloriosa obra de salvação. A fé cristã e a igreja cristã estão firmadas no Senhor Jesus e em homem nenhum. Seja ele Paulo, seja ele Apolo, seja ele Cefas. Então, quando Paulo diz no início do versículo 12, sejam como eu, ele está fazendo um contraste entre ele, como apóstolo, e os falsos pregadores que estavam, digamos assim, tentando ludibriar aquelas pessoas da igreja de Gálatas. Porque esses falsos apóstolos não negavam Jesus Cristo explicitamente, mas eles acrescentavam outras coisas, obras humanas, como necessárias para a salvação de uma pessoa perante Deus. Então, o que Paulo está dizendo é: não sejam como eles, não sejam como aqueles que buscam pela guarda da lei, pela obediência cega, serem salvas. Não sejam como aqueles que buscam acrescentar boas obras à obra de Jesus. Sejam como eu. Alguém que vive totalmente dependente de Deus. Alguém que coloca a sua esperança no que Cristo fez lá na cruz. E não no que eu posso fazer pelas minhas próprias forças. Ou seja, Paulo está orientando aqueles irmãos a terem o exemplo dele em conta, mas não a simplesmente terem as mesmas preferências que ele, mas sim serem pessoas fiéis ao Senhor Jesus. E aqui, o que ele está passando para nós serve de exemplo para o nosso contexto hoje também. Porque, pelo nosso bom exemplo na fé, nós devemos estimular os nossos irmãos a serem fiéis a Jesus Cristo. Paulo tem esse tipo de atitude não só aqui na carta aos Gálatas, mas lá na carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 1, ele é categórico, ele diz assim: sejam meus imitadores. E aí ele completa o versículo: como também eu sou imitador de Cristo. Se você olhar o contexto e voltar um pouco na carta aos Coríntios, lá no capítulo 10, você vai ver que o apóstolo Paulo orienta aquela comunidade a fazer uma única coisa: sacrificar a si mesmo em prol das outras pessoas. Então, ele ensina que muitas vezes é importante a gente abdicar de certos privilégios que nós temos para que o nosso irmão seja espiritualmente beneficiado. O próprio Paulo deixou de receber alguns benefícios que a função dele como apóstolo lhe davam para evitar que houvessem barreiras para a sua pregação lá na igreja de Corinto. E aí, no início do capítulo 11, depois de explicar todas essas coisas, Paulo diz: sejam como eu, me imitem, porque eu imito a Cristo. Ou seja, ele não está sendo original no seu comportamento. Ele aprendeu a se sacrificar pelo próximo com outra pessoa, com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele diz para o imitarem, a ideia é: imitem a Cristo. Me imitem porque eu sou uma cópia dele. Eu sou um imitador dele. Então, imitando o meu comportamento sacrificial, vocês vão estar imitando o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos ser bênção na vida das pessoas, dos nossos irmãos em Cristo, especialmente,
estimulando os nossos irmãos, aqueles que Deus colocou na nossa vida, para que, através do nosso comportamento, eles vivam unicamente baseado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Nós precisamos estimular as pessoas a serem semelhantes a Jesus, a terem um comportamento assim. Mas, muitas vezes, com o que nós falamos, com o que nós fazemos, nós estamos servindo como pedra de tropeço para as pessoas. Nós estamos sendo uma barreira para que aquelas pessoas vivam de modo agradável a Deus. Em uma das passagens de Mateus, lá no capítulo 23, ele descreve um confronto que Jesus fez à liderança religiosa daqueles dias. O texto diz, palavras de Jesus, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, aqui é Jesus ensinando os seus discípulos, ele diz, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Muitas vezes, nós impomos às pessoas as nossas preferências pessoais, como se aquilo fosse um dogma estabelecido pelo próprio Deus. Como se aquilo fosse um mandamento explicitamente dado pelo Senhor em sua palavra. Só que o que nós devemos fazer não é isso. O que nós devemos fazer é estimular os outros a viverem na dependência de Jesus. Esse é o nosso papel no discipulado cristão. E o apóstolo Paulo continua na parte B do versículo. Porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. Ou seja, tenham o mesmo sentimento que eu tenho por vocês. Sejam recíprocos nisso. Eu me compadeci de vocês e eu peço que vocês façam a mesma coisa por mim. Que haja, portanto, uma reciprocidade no amor entre ele e aquela igreja. Então, o que a gente percebe aqui é que, para o apóstolo Paulo, todo o conflito que ele estava enfrentando naquele momento não se tratava necessariamente de uma questão pessoal, como se o ego dele tivesse sido ofendido pelo comportamento dos Gálatas. Por isso, o apóstolo Paulo nos assegura aqui no versículo 12 de que eles não estavam fazendo mal diretamente a ele, porque não se tratava de Paulo. No final das contas, a única preocupação que ele tinha era que a salvação daquelas pessoas fosse de fato alcançada. Não se tratava de buscar ter uma boa reputação ou de ser mais querido, de ser mais aplaudido do que os pregadores judaizantes. Não se tratava dele, se tratava de assegurar a salvação dos Gálatas, se tratava de ajudá-los a continuarem firmes no evangelho da graça, os ajudando a não abandonarem a fé que antes eles tinham assumido para si. Então, a ideia do versículo é essa. Irmãos, não se trata de mim. Vocês não me fizeram mal nenhum. Se trata de vocês. De vocês permanecerem, perseverarem na fé em Jesus. E nos versículos finais de hoje, que vai do 13 ao 15, Paulo vai lembrá-los de um episódio muito significativo, muito marcante, que ele teve na sua relação com aquela igreja. E vocês sabem, verso 13, que eu lhes preguei o evangelho
a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Paulo começa o versículo 13, relembrando aos Gálatas qual foi a circunstância que o levou pela primeira vez a pregar o Evangelho de Jesus àquela comunidade. Ele diz que essa circunstância foi uma enfermidade física. Diferentemente dos Gálatas, que conseguiam ver com os próprios olhos qual era a enfermidade de Paulo, nós não temos essa informação com muita precisão. Só que o importante aqui não é saber qual era a doença que o apóstolo Paulo tinha na sua carne, porque o foco dele não é esse. A ideia, na verdade, aqui é a de Paulo tentar fazer os cristãos ali daquela igreja caírem em si. Caírem em si. É como se ele estivesse dizendo: será que vocês esqueceram como o Senhor conduziu a minha vida de modo que, mesmo através de uma circunstância difícil, a minha doença, a minha enfermidade, eu estivesse aqui perante vocês, pregando Cristo e este crucificado? Será que vocês esqueceram como Deus moveu circunstâncias para que vocês tivessem acesso à mensagem da redenção? Em algumas cartas do apóstolo Paulo, nós percebemos que as pessoas tinham um certo problema com a aparência física dele. Por exemplo, lá em 2 Coríntios 10:10, ele relata a seguinte coisa: se dizia sobre ele o seguinte: a presença pessoal dele, de Paulo, é fraca e a sua palavra é desprezível. Quando a igreja de Corinto olhava para Paulo, algumas pessoas diziam: a presença dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Então, algumas pessoas olhavam para o apóstolo Paulo e não davam muito crédito a ele. E isso por causa da aparência que ele tinha. Ele era julgado literalmente pela sua aparência e não pelas suas obras, não pela sua pregação. Irmãos, esse é um dos nossos maiores pecados hoje em dia. É muito comum no meio evangélico, aqui no nosso país, as igrejas estarem muito mais preocupadas com a sua estética, com a sua estrutura física, do que com a sua pregação, porque elas perceberam o que atrai a carne das pessoas, o que atrai o coração não convertido das pessoas. Então, se você quer encher uma igreja carnal, mundana, você precisa utilizar meios carnais e mundanos. Você precisa apelar para a parte visual, para a parte estética da comunidade. A pregação, inclusive, se dobra, se amolda aos padrões do mundo por causa disso. O apóstolo Paulo tinha uma presença fraca. Presença fraca.
e uma palavra desprezível para muitas pessoas nos seus dias. Só que, se tratando dos Gálatas, nós percebemos que eles não agiram assim, pelo menos inicialmente. Talvez a aparência de Paulo pudesse trazer alguma coisa que gerasse repulsa nas pessoas. Era possível. Porém, a doença de Paulo acarretou compaixão por parte dos Gálatas. Os Gálatas, na verdade, trataram Paulo inicialmente muito bem, porque eles sabiam que ali tinha um anjo de Deus, como ele menciona no capítulo 14. Anjo aqui traz a ideia de mensageiro. Então, quando os Gálatas ouviram Paulo pregar, eles perceberam que ali tinha alguém vindo da parte de Deus para lhes entregar uma mensagem. E é por isso que eles trataram Paulo como o próprio Cristo, porque eles sabiam que Paulo representava o Senhor Jesus, que Paulo anunciava a mensagem do Senhor Jesus, que Paulo pregava nada mais, nada menos do que a cruz do Senhor Jesus. Então eles receberam Paulo bem, independentemente da aparência daquele homem. Só que alguma coisa tinha mudado durante esse período que vai da primeira pregação de Paulo até o momento da escrita da carta. Paulo estranhou o comportamento que eles tiveram. Por isso ele pergunta surpreso no verso 15: o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Antes vocês eram capazes de, se necessário e se possível, arrancar os próprios olhos para me dar. O que aconteceu nesse tempo para que o comportamento de vocês não fosse mais o mesmo? Essa é a questão. Parece que a pregação de Paulo e a vida do próprio Paulo não eram mais suficientes para aqueles irmãos. Parece que eles queriam uma coisa diferente, uma novidade. Parece que, na verdade, pelos confrontos que a gente vê na carta, eles queriam pregadores não da graça e do evangelho, mas pregadores da moralidade e do legalismo. Parece que isso era o que estava em voga naquela comunidade. Eles não queriam necessariamente homens fiéis a Deus. Eles queriam pessoas que pregassem uma mensagem compatível com as suas próprias vontades. É lógico que a pregação ela não pode estar desassociada do amor. É isso que a gente aprende quando lemos o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Ainda que eu profetize, se eu não tiver amor, isso de nada adianta. Então, Paulo precisava falar a verdade e precisava fazer isso em amor. É lógico. Porém, qual é o ponto? É que ele precisava falar a verdade. Ele não poderia negociar a verdade para que a sua vida fosse novamente valorizada pelos Gálatas. Se ele fizesse isso, ele estaria abdicando do seu ministério, abdicando de ser fiel ao que Cristo o entregou, a missão de levar o evangelho adiante e ao maior número de pessoas possível. Então, o apóstolo Paulo se surpreende com o comportamento daqueles irmãos. De certa forma, como o apego deles à mensagem de Jesus estava sendo diminuído, eles acabariam, por tabela, abandonando os mensageiros dessa mensagem, os anjos dessa mensagem, os representantes dessa mensagem, como, por exemplo, o apóstolo Paulo. Um comentarista escreveu as seguintes palavras a respeito desses versículos. Mais tarde, uma completa reviravolta aconteceu. Aqueles que receberam Paulo como anjo de Deus, como filho de Deus,
passou a considerá-lo como um inimigo. Por quê? Simplesmente porque eles vêm lhes dizendo algumas verdades dolorosas, repreendendo-os, exortando-os, advertindo-os por não abandonarem o evangelho da graça e não voltarem para a escravidão. Ou seja, na perspectiva desse comentarista, o comportamento dos Gálatas com o apóstolo Paulo mudou da água para o vinho, porque a pregação de Paulo não passava pano para os pecados que aquela igreja cometia, principalmente o abandono da fé. Quando o apóstolo Paulo viu que eles estavam namorando com o legalismo e com o moralismo e os confrontou por isso, ele acabou pagando alto preço. O carinho e o amor que os Gálatas tinham por ele acabou se esvaindo, acabou se esfriando. Irmãos, ponto muito importante esse de agora. Nós temos que procurar pregadores que preguem a palavra de Deus com fidelidade, com zelo, com amor, com paixão. Nós não temos que dar ouvidos àqueles que são pregadores camaleões, que adaptam o seu ministério e a sua mensagem ao público que lhes ouve. O problema não é o pregador contextualizar a mensagem. O problema é o pregador modificar a mensagem para agradar as pessoas. O que acontece mundo afora com infelizmente, com muita constância. Pelo contrário, nós devemos ouvir as pessoas que, inclusive, como aconteceu no caso de Davi aqui no Salmo 32, pessoas que nos confrontam. Pessoas que, sim, falam quais são os nossos pecados de forma limpa, cara a cara, de forma sincera. Se Davi não tivesse sido confrontado por Natã, o que teria acontecido com a vida dele? Não será que Davi continuaria fazendo atos horrendos, horríveis, inclusive matando outras pessoas para encobrir o seu pecado? Se Deus não tivesse levantado Natã para confrontar Davi e dizer: você é esse homem, você é esse pecador, não será que Davi teria caído outras vezes? A sua vida não desceria ladeira abaixo? Deus levantou um homem muito corajoso, um profeta de nome Natã, para confrontar o grande rei Davi em seu pecado. E quando a gente lê o Salmo 32 e o Salmo 51, a gente percebe como Davi foi o mais beneficiado com aquele confronto. Se Natã tivesse feito vista grossa por medo de Davi ou algo do tipo, o que isso resultaria na vida de Davi e de toda a nação de Israel que era comandada por ele? Então nós devemos buscar pregadores fiéis à palavra, mesmo quando esses são aqueles que nos confrontam em nossos pecados. E o ponto do Paulo aqui no texto é um só, irmãos. Ele está focando no que um amigo, no que um irmão em Cristo faz por aquele que Deus coloca em sua vida. Paulo, mesmo enfermo, mesmo adoentado, foi até aquela igreja, pregou para ela, anunciou a boa nova, discipulou aqueles irmãos, colocou liderança ali também para cuidar daquele rebanho. Tudo isso por amor, porque ele os tinha como amigos, como irmãos em Cristo. E isso, até um determinado momento, era recíproco, porque os Gálatas dariam os próprios olhos, se possível, para que Paulo fosse curado daquela enfermidade.
Então, nós devemos usar a nossa vida para abençoar as pessoas, como Paulo fez com os Gálatas, quando ele pregou pela primeira vez ali, como os Gálatas fizeram com Paulo durante o início do seu ministério. O exemplo maior disso é o Senhor Jesus. Lá em João 15, verso 13 e 14, Jesus fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. E vocês são os meus amigos porque eu lhes anunciei todas as coisas. Vocês são meus amigos e fazem o que eu lhes ordeno. Jesus era amigo dos seus apóstolos, dos seus discípulos. E ele fala: por vocês serem os meus amigos, eu vou dar a minha vida por vocês. Eu vou pensar em vocês, vou me sacrificar por cada um de vocês. Jesus é o nosso verdadeiro e melhor amigo, porque ele realmente deu a sua vida por nós. E ele deixa o exemplo. Ele deixa o exemplo. Devemos também dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Devemos nos sacrificar pelos nossos irmãos. Devemos pensar nos nossos irmãos antes de pensarmos em nós. Esse é um ensino que Jesus deixou para a gente, através da sua pregação, mas também através do seu próprio exemplo. Já imaginou os efeitos práticos de uma vida vivida nesses termos? Já imaginou como a gente seria abençoado e ao mesmo tempo abençoador se nós fizéssemos literalmente o que Jesus nos ensina? Se nós fôssemos simplesmente obedientes à sua palavra? Essa é a mensagem de hoje. Doar as nossas vidas em prol dos nossos irmãos e dos nossos amigos. Vamos orar ao Senhor.